Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiramente, agradecer a Deus pela disponibilidade de vocês de estarem nesta noite aqui, dentro da nossa visita pastoral, hoje sábado, 24 de agosto de 2024, dia de São Bartolomeu Apóstolo. Dentro da visita pastoral, o bispo reserva alguns momentos de encontros com pastorais, com lideranças, com os conselhos, para que a gente possa dar algumas pinceladas sobre temas muito importantes. E nesta noite nós vamos falar sobre a liturgia. É bom deixar claro que a paróquia Santo Expedito tem o Padre Osias, que é o nosso responsável pela liturgia na diocese, e é preparado também na liturgia. É claro que a paróquia recebe esse influxo do seu zelo litúrgico. O que eu vou falar aqui é apenas uma recordação daquilo que vocês sabem. Aliás, a igreja vive da memória. Nós fazemos memória sempre das essencialidades da nossa igreja. A Santa Missa, os sacramentos, são memórias atualizadas do ressuscitado que vive entre nós. O que é a liturgia? É uma pergunta que sempre nós escutamos. E quero dizer para vocês que na Igreja Católica ninguém sabe toda a liturgia, nem o Papa. A liturgia católica é um oceano tão profundo que o tempo da nossa vida ele é curto para a gente poder conhecer todo esse oceano, que nós mergulhamos nele e vamos descobrindo cada vez mais coisas profundas que banham a nossa fé, mas o certo é que nós só vamos compreender a liturgia no céu. Quando São João, no livro do Apocalipse, fala da Jerusalém celeste, ele fala da liturgia. Tudo que nós vivemos nesse mundo, as belezas do batismo, da confissão, da crisma, da Eucaristia, da ordem, da unção dos enfermos, da celebração do matrimônio, tudo isso é muito pequeno diante da grandeza que a liturgia do céu nos espera. E dentro da liturgia da igreja, da celebração dos mistérios, sobressai a Eucaristia, a Santa Missa. E aqui nós temos que entender que somente a Igreja Católica possui a liturgia eucarística válida. Palavras do cardeal Ratzinger, na década de 80, no Meeting de Roma. Somente a Igreja Católica possui a Eucaristia válida. Porque a Eucaristia válida, ela precisa estar conectada com a liturgia eucarística instituída por Jesus e dada em responsabilidade aos apóstolos na Quinta-feira Santa, para que eles pudessem continuar a memória. Fazei isto em minha memória.
os bispos primeiros da igreja foram os apóstolos. E assim que eles iam morrendo, ficando velhos, escolhiam seus sucessores e sobre eles impunham as mãos, realizando a ordenação episcopal que nós vivemos até hoje. E os bispos, por sua vez, impunham as mãos sobre os presbíteros escolhidos, os padres, para que fossem a extensão do bispo na colaboração na celebração dos mistérios. Os padres só não podem realizar o sacramento da ordenação, porque isso é próprio do bispo. A crisma eles podem fazer com a delegação do bispo, como também o batismo de adulto, que é reservado ao bispo, que pode autorizar o pároco fazê-lo. A liturgia é esse grande mistério, esse grande oceano. E cada vez que um católico vai aprofundando na liturgia, mas ele quer mais. E aqui eu indico o livro Introdução ao Espírito da Liturgia, do Papa Bento XVI. Introdução ao Espírito da Liturgia. Ali nós temos num livro bem resumido as grandes linhas do que é a liturgia. Mas repito, nós vamos morrer sem saber tudo. A bênção é que pela nossa fé a gente entende o mistério. A liturgia é um mistério na linguagem dos homens, mas a liturgia é um mistério tão grande que a linguagem dos homens não é capaz de expressar a linguagem do mistério. Se você vai lá no Japão e entra lá na igreja Nossa Senhora de Tóquio, na Catedral de Tóquio, para assistir à missa, você não vai entender uma palavra, a menos que você estudou japonês, mas você entende a linguagem do mistério. Eu fico impressionado em Roma, quando a gente tem aquelas missas que tem ali mais de 100 nações, mais de 100 línguas diferentes, aí o Papa reza a missa em latim. Todo mundo participa, todo mundo entende, porque a liturgia é a graça de Pentecostes na vida da igreja. A nossa liturgia não é uma Babel. Esse mundo de igreja cristã que nós temos, disseminado pelo mundo inteiro aos milhares, formam uma Babel. A Babel cristã é esta confusão de denominações. Cada um segue para um canto, por isso não cresce. Mas a Igreja Católica, com a sua liturgia, é o novo Pentecoste atualizado. Na Babel, ninguém se entende. As línguas são bagunçadas, ninguém entende. No Pentecoste, ao contrário, todas as línguas se entendem. É a linguagem do mistério. Então, se eu estou lá na Catedral de Tóquio, eu vou entender que a liturgia deles lá no domingo é a mesma que nós vamos celebrar amanhã, a cor é a mesma, as leituras são as mesmas, você não entende nada, mas o mistério te conduz. E você sabe direitinho, agora é a comunhão, agora é a consagração, agora é o ofertório. Que coisa bela é a nossa liturgia. Vamos adiante. Na linguagem profana, linguagem do mundo, liturgia significa ação em favor do povo, porque essa palavra ela é grega. É uma ação em favor do povo.
À luz da fé, a palavra liturgia significa a ação de Deus em favor de seu povo. É serviço. Liturguém é um serviço ao povo. Na igreja, no mistério, é um serviço, não do povo, mas de Deus para o povo. A maior ação de graças em favor de seu povo foi a entrega do seu Filho Jesus. Deus nos serve. Eu sirvo a Deus. Que nada, o nosso serviço a Deus é miúdo, é nanico, pequeno demais. O grande serviço mesmo é o de Deus em nosso favor. Deus está nos salvando a todo momento. E quando nosso Deus permitiu que o seu Filho, Deus que desceu do mundo, a miséria humana, fosse entregue pelas mãos dos judeus, condenado, massacrado, vilipendiado, trucidado na cruz, derramando o seu sangue, Deus estava nos servindo naquele momento com o mistério da redenção, salvando a humanidade que estava escrava, doente, morta por causa do pecado original. Se no jardim do Éden o demônio tentou Adão e Eva, tirando da árvore a fruta para levá-los ao pecado, enganando-os. E ali houve a morte espiritual. Foram perpetuamente condenados a morrer. Mas Deus continuou a nos amar e no altar da cruz, na árvore do jardim do Gólgota, lá o jardim da vida foi transformado em morte, o Éden. O jardim do Gólgota, que é o jardim da morte, foi transformado em vida. O fruto agora da árvore é Cristo, que após ser morto, é descido da cruz, o fruto do Pai entregue à mulher, Maria, a nova Eva. Se aquela lá recebeu o fruto da morte e o deu à humanidade, através de Adão, Nossa Senhora recebe da cruz o fruto da vida eterna e o dá a todos nós. A liturgia é isso, é esse doar de Deus para a nossa santificação e a nossa salvação. A celebração da Eucaristia, ela celebra fundamentalmente o mistério pascal de Cristo. A missa, meus irmãos, é a perenidade do santo sacrifício de Cristo para nos salvar. É o permanente Calvário no qual nós vamos, como nos ensinou recentemente o Papa Francisco, ir à missa é ir ao Calvário. Nós vamos ao Calvário quando nós vamos à missa. Hoje, quando o irmão nosso perguntava lá na reunião agora dos jovens, da catequese, que ele gosta de uma missa mais animada, mais dançante, mais com as músicas exultantes de louvor, eu dizia para ele, não, a missa não é para isso. A missa não é um lugar de bateria, não é um lugar de cantos altos, não é lugar de bateção de palmas, não é lugar de louvores extasiados. Eu custei a compreender isso, mas o livro que eu citei para vocês me ajudou.
No grupo de oração, numa reunião pastoral orante, até numa adoração, se pode cantar, se pode fazer os louvores, mas na missa não. A missa é o Calvário. Vocês imaginam os apóstolos lá, Jesus pingando de sangue na cruz, e eles cantando e louvando, batendo bateria, tocando guitarra e pulando? Ficaria meio estranho. Na sua paróquia tem muito barulho. Não tem? Mas aos poucos vão compreender. Ir à missa é ir ao Calvário. Por isso a missa, ela precisa ser algo compenetrado, silencioso, adorante. É um louvor no silêncio, no canto, com a palavra, com as orações. É algo extraordinariamente profundo. Nós podemos comparar a igreja. A missa é o segundo pavimento. O porão embaixo, o primeiro pavimento, é o lugar da evangelização, é o lugar do encontro dos jovens com muito barulho, com muito canto, com muito louvor, até os meninos às vezes pulam, aquela alegria. É o andar de baixo. É o lugar da evangelização. As pessoas que vêm para o grupo carismático nem sabem o que é missa. Mas alguém foi olhar de casa em casa, olha, aceita Jesus, Deus é bom. Vamos para o grupo de oração. Nós podemos rezar contigo? Pode. A pessoa reza com aquele evangelizando. E ele fala, eu senti uma coisa. Pois é, o Espírito Santo, Deus banhando a sua vida. A pessoa vem. Se você trazer ela para a missa, ela nunca foi à missa, ela nem é batizada. Como é que ela vai entender a missa, gente? Como é que uma pessoa que nunca foi à missa vai entender a missa? É difícil. Você chega, um padre vestido com paramentos, os ministros, a pessoa fica perdida. Imagina vocês ir num templo budista. Vocês não vão entender nada. Mas aí eles trazem para o grupo de oração, ensinando a Bíblia, ensinando Jesus, falando do amor de Deus, falando do pecado, que Jesus curou o pecado, que se a gente aceita Jesus, a gente é curado. Se a gente tem fé, a gente vai para o céu. E se eu aceito na fé Jesus, Ele vai derramar o Espírito Santo no meu coração, eu vou ficar cheio de alegria, cheio de salvação. E se eu fico cheio de salvação, eu quero viver com meus irmãos na igreja. Aí é o desejo do grupo, é o desejo da comunidade. Aí vem a catequese, a explicitação do querigma. Aí a pessoa vai entrar no catecumenato, ela vai entender o que é a missa. Isso é tão sério que no início da igreja, os catecúmenos não iam à missa. Eles iam à missa aos domingos da quaresma, para preparar para batismo na Páscoa, e quando fazia os escrutínios, após as orações, as preces, eles eram dispensados da missa. Só depois do batismo e de receber a crisma e a comunhão na vigília pascal, que eles podiam realmente participar da missa. No começo da igreja é assim. Até hoje, se você vai fazer os escrutínios na quaresma, para aqueles que vão batizar na Páscoa, se eles não quiserem ficar depois das preces na missa, eles não precisam ficar, porque eles não podem comungar. Então, a última palavra, leiam para mim. É a epifania da igreja, a liturgia. O que é a palavra epifania? Depois do Natal, nós celebramos a Epifania, que o povo fala que é a festa de Reis.
A gente lembra os magos, aqueles homens que vieram do Oriente trazendo os presentes, toda uma teologia. Ali se chama Epifania. O que a palavra Epifania recorda para nós? No grego, manifestação. A Epifania é a manifestação de Cristo às nações através dos magos. Na liturgia, nós temos a manifestação da igreja. A igreja que é o corpo místico de Cristo. Não confunda a igreja com papa, com bispo, com padre, com templo, com estruturas. Nós, os humanos batizados que estamos na igreja, papa, o bispo, os sacerdotes, o povo batizado, nós somos os filhos da igreja, mas a igreja é maior do que nós. A igreja é o mistério. O mistério é aquela realidade que a gente sabe que existe, mas a gente não vê. Tem um véu. Há um véu. Nesse mundo nós temos um véu. Que por causa da nossa fraqueza, da nossa limitação, não deixa a gente ver tudo. Aliás, se a gente vê tudo, a gente até morre. Mas, na Jerusalém Celeste, na manifestação derradeira de Cristo, o véu vai se abrir. Lá em Jerusalém, na hora da morte de Cristo, o véu abre do templo. Para dizer, não há mais distância entre Deus e a criatura humana. O véu que Cristo vai abrir é mais do que isso. Será o momento em que nós seremos todos em Deus. 1 Coríntios 15, 28. Quando todos serão em Deus, não terá mais o mistério. E ali só vai existir o quê? O amor, a fé. Aliás, só o amor, só a caridade. Não vai ter mais fé, porque a gente já está junto com Deus. Não vai ter mais esperança, porque nós estaremos junto com Deus. Vamos adiante. A liturgia é a experiência mais viva e a manifestação mais palpável da vida da igreja. Não é só a missa, o batismo, a unção dos enfermos, o matrimônio. Quem aqui é casado na igreja, levanta a mão. Que bonito. Vocês nem sabem o que aconteceu ali. No céu vocês vão entender. Aquele dia que vocês chegarem diante do altar, o padre assistindo em nome da igreja e vocês dois casando. O esposo e a esposa sendo o ministro do casamento. Aquela promessa que vocês fez, eu te recebo. Naquele momento a Páscoa, o ressuscitado uniu vocês. Uniu vocês na cruz, no Calvário, para vocês viver o mistério da entrega do Filho de Deus por nós no matrimônio. E por que o casamento tem que ser feito na frente do altar, meu Deus? As noivas hoje ficam tudo doidas para casar nos clubes, na beira do lago, debaixo de uma árvore enfeitada lá na fazenda do avô. Não tem sentido. O casamento é um sacramento que depende da Eucaristia, por isso é feito no altar. Todo casamento deveria ser com missa. O direito canônico fala isso. Recebe o sacramento do matrimônio e a comunhão para ungí-lo. Pelo menos os noivos que querem, que pedem, te dá a comunhão durante o casamento. Às vezes a gente faz alguns casamentos com missa. Veja a importância. Os sacramentos estão todos em volta da Eucaristia. Quem casa, casa para ser fortalecido na missa. Quem ordena padre, diácono, bispo é para ser fortalecido na Eucaristia. Quem recebe a unção dos enfermos
é para ser fortalecido na Eucaristia, e assim todos os sacramentos. Na celebração litúrgica, a Igreja faz a experiência do seu ser e do seu agir. Na liturgia, ela vive a relação simbólica com Deus, mas é um simbólico profundo, real. É a forma mais rica e original de participar nas maravilhas da misericórdia do Pai, na liturgia. Vamos adiante. Na reforma que nós tivemos aí há quase 70 anos atrás, pelo Concílio Vaticano II, foi para nos trazer esta nova consciência litúrgica. O Vaticano II não foi para mudar a igreja, mudar a liturgia, não. É para trazer a nós uma consciência litúrgica mais profunda. Se teve exageros, abusos, como ainda tem na liturgia, não é culpa do concílio, é culpa das pessoas que não entendem, de sacerdotes, diáconos, gente que não entende o que é a liturgia. Fez acontecer grandes mudanças, como motivou as pessoas ao estudo da liturgia. Porque antes, muita gente participava da missa, tinha o missalzinho da missa em latim, tudo direitinho, mas muita gente participava da missa, rezava o rosário durante a missa, não acompanhava o mistério da missa. Hoje não. Hoje as pessoas estão sabendo o que é a missa. Até mesmo as pessoas que continuam participando da missa antiga, da missa anterior ao Concílio Vaticano, elas também estão aprofundando. Passou a ser começo, o centro e o fim da vida cristã e da ação evangelizadora da Igreja. Tinha muita gente, como a tem até hoje, que acha que a folia do divino é mais importante do que a missa. Que uma novena de São Benedito, de Nossa Senhora da Abadia, de São José é mais importante do que a missa. Falta de catequese. Entendeu que a liturgia perpassa todas as pastorais. Antes, aí não tinha muito essa visão. Hoje nós temos. Ara Dei Cristo est, o altar de Deus é Cristo. Tudo na Igreja Católica tem que partir do altar. E tem que ir para o altar. Esse duplo movimento. Do altar às pastorais, das pastorais ao altar. Do altar aos grupos, ao serviço da igreja. Dos serviços da igreja ao altar. Se eu faço uma festa do padroeiro e não tenho a noção de que a festa do padroeiro está ligada ao altar, empobrece. Por isso que essas festas de igreja, nossas, elas não podem ser regadas a pecado. Eu não concordo. E nem Jesus concorda. Que numa festa de igreja precisa ter cervejada, precisa ter pinga, precisa ter forró, precisa de ter coisas esquisitas, brincadeiras bobas. Festa de cristão é uma alegria no espírito, não na carne. Como também os bingões, que nós estamos estudando para superar isso em breve. Esses bingos caros, essas coisas, a gente precisa superar isso. Seguinte, o desafio, vamos ler junto para não cansar, vocês já estão dormindo? O desafio atual é fazer uma nova síntese da liturgia e da sua celebração no contexto urbano e latino-americano. Contexto urbano são as grandes cidades. O contexto rural, que ainda existe na nossa diocese, são as comunidades rurais. Aí o que faziam antigamente? E até mesmo agora? Celebrava a missa de qualquer jeito.
Às vezes o padre nem ia, mandava os ministros da comunhão fazer uma celebraçãozinha da palavra nas capelas. Hoje a nossa diocese está mudando. Se vocês pegar aqui a paróquia do distrito do Bezerra, vou pegar aqui. Aquelas capelas estavam feias, não tinha missa às vezes. Hoje estão todas praticamente sendo restauradas. Não sei se o padre Osias já foi em alguma delas. Muito bonitas e a missa bem celebrada. Porque não só o povo da cidade merece a missa bem celebrada, mas também o povo lá da zona rural. Então todo esse contexto do nosso continente, ele precisa ser revigorado pela liturgia, que às vezes nós não temos. Tem muita bagunça litúrgica. Por que que a bagunça litúrgica existe? Porque o padre às vezes não dá conta de entender o mistério. Ah, mas ele estudou, mas não rezou. Não rezou o suficiente, não sabe. Não entendeu o mistério. Aí faz a missa de qualquer jeito. Aí a missa não sei o quê, missa não sei o quê. Não, a missa é o mistério. Como é que a gente segue a missa? Seguindo o missal. Aquele livrão grande, fica no altar, tem todas as normas e orientações da missa ali. Eu não posso sair daquilo. Agora eu vou inventar que todo mundo vai rezar o Pai Nosso de joelho. Não existe isso. Agora eu vou inventar que eu vou fazer uma missa sertaneja, o padre vai chegar a cavalo aqui, dentro da igreja. Não, isso é palhaçada. Ah, porque nós vamos celebrar hoje o envio dos esportistas para Olimpíadas, então o padre vai entrar num negócio daquele de skate. Não, isso não é liturgia. Não é liturgia. Não precisa disso. Ah, nós vamos fazer a festa do divino, vamos fazer aqui um negócio para gangorrar uma imagem da pomba do divino Espírito Santo. Vamos gangorrar. Não precisa disso. Não há necessidade disso. Ah, agora mês da Bíblia, nós vamos entrar com a Bíblia numa peneira. E vem alguém dançando, trazendo a Bíblia na peneira e outro atrás jogando milho, soja, que é produto da região, no corredor da igreja. Isso é besteira, não precisa disso. O outro que no Natal inventa uma Bíblia grande, a imagem de uma Bíblia, aí vai abrir a Bíblia, sai um menino de dentro da Bíblia. Alguém viu isso? Coisa horrorosa. Isso é abuso. A liturgia que celebra a ação de Deus em favor do seu povo, história da salvação, tem um ciclo que chamamos de ano litúrgico. O Padre José faz todo ano aqui para nós. Que dia que começa o ano litúrgico, gente? Que dia que começa o ano litúrgico? Não sabe? Hã? Não. Não sabe. Primeiro domingo do Advento, depois do Cristo Rei. Cristo Rei encerra o ciclo litúrgico, mas costuma ter aquela semana ali, que é a semana do 34ª semana. Primeiro domingo do Advento, qual é a cor? Qual é a cor do primeiro domingo do Advento? Roxa. É um tempo também de purificação, de preparação para receber o Cordeiro de Deus. Não se canta o glória, não se enfeita muito o altar, né? O ano litúrgico apresenta os diversos momentos da história da salvação, dentro dos quais devemos situar a celebração. É a primeira grande ferramenta a ser usada. A grande ferramenta da liturgia é o ano litúrgico. Vamos para frente? Quais são as grandes ferramentas na liturgia? Ano litúrgico, palavra de Deus, canto, os símbolos, datas significativas. São essas ferramentas que nós usamos dentro do desenvolvimento da liturgia durante o ano. Vamos adiante?
Aqui a gente tem uma roda para explicar o ano litúrgico, o tempo da igreja. O ano litúrgico da igreja não combina, não coincide com o ano civil. O ano civil nosso começa no dia 1º de janeiro. O ano litúrgico no primeiro domingo do Advento. Veja que no centro, tem um ponteiro aí para lembrar o tempo do relógio, mas tem atrás o símbolo do Cristo, o X e o P. O X, que é uma letra grega, dá uma sonoridade de C. E o Rho, que é o P, que é o da sonoridade de R. Christos. O centro do tempo é quem? Cristo. O centro da vida da igreja? Cristo. O centro da vida do católico? Cristo. O centro do universo? Cristo. Cristocentro. Quando se vê abuso da liturgia, na liturgia, é porque tirou Jesus do centro. Tem uns lugares aí que passam na televisão, as missas interessantes, com muita badalação, você não sabe se é carnaval, se é liturgia, que coisa que é. Né? Não vou dizer os lugares para não criar adstringência. Mas quem acompanha aí sabe que tem muita anarquia na liturgia. A missa é simples, é canto de entrada, agora vamos entrar com isso, entrar com aquilo, entrar com mais não sei quem, aí vamos entrar com o pessoal de outra religião, que não é certo, que agora virou moda. Pessoas de outras religiões participarem da missa e comungar. Nós não vamos, nas religiões deles, participar dos itens. Por que eles têm que vir na nossa? Tem que se botar a ordem. A igreja é sempre aberta. Quer vir visitar a igreja, vem, mas não meter-se no meio da liturgia. Isso não. Então aqui nós temos Cristo é o centro e nós temos os ciclos. O ciclo pascal, que a gente começa com a quarta-feira de cinzas na grande preparação, que é a quaresma. A quaresma é chamada de tempo batismal. Por quê? Porque é o tempo intenso da preparação dos catecúmenos para o batismo na vigília de Páscoa. O senhor está tendo batismo de adulto na vigília aqui? Então, é isso. Aqui nos 5 domingos da quaresma se apresentam os catecúmenos para a grande celebração na vigília pascal. Então, toda a quaresma é um tempo voltado para o batismo, para os que vão nascer e para os que vão renovar o batismo. Na vigília de Páscoa, todos nós renovamos o batismo. Fazemos a nossa profissão de fé. Gente, eu vou demorar um pouquinho, mas logo eu termino, que já tem uns olhando no relógio e dormindo. Cutuca quem está dormindo, por favor. E a Páscoa, vocês têm que observar isso no Oremos. Por isso que eu recomendo às lideranças da igreja, não precisa, pode assinar essa liturgia diária e da CNBB, ela é boa. Mas você pode também ter no seu telefone o aplicativo litúrgico da nossa Igreja Católica no Brasil, chamado iLiturgia. O I é minúsculo, o L maiúsculo, é tudo emendado. Aí você busca no App Store, aí na sua loja do celular, e você acha e compra. É uns 30 mil réis. É o oficial. Ele vai sendo atualizado, você compra uma vez só. Toda vez que você trocar o celular, por causa do e-mail, ele vem. Você baixa de novo. No iLiturgia, você tem toda a oração litúrgica da igreja, a liturgia das horas que os padres, os bispos, papa, religiosos e leigos fazem. A liturgia diária, a liturgia da missa, com os oremos, todos os prefácios da oração eucarística, todas as missas, as orações eucarísticas e seus prefácios. Você tem uma via sacra muito bem meditada,
todos os mistérios do Rosário, o ofício de Nossa Senhora, orações e mais orações, catequese do Papa João Paulo, catequese de Bento XVI, tem um universo de orações, cantos em latim, cantos antigos da igreja, adoração santíssima, está tudo nesse aplicativo, que eu tenho aqui, no meu aplicativo, a gente tem e reza, porque é uma bênção. O de hoje aí já traz a imagem do São Bartolomeu, você clica em cima, a história de São Bartolomeu, do santo do dia. Então você vai fazer o comentário da missa, tem um santo, lê aqui, está a vida do santo aqui. É completo, e eles estão preparando para colocar a Bíblia. Acho que já está bem adiantado esse trabalho, o aplicativo vai ter a Bíblia, aprovada pelos bispos do Brasil. O de Portugal, ele é gratuito, mas é diferente a tradução. Outro dia eu tive que rezar, porque na catedral nós celebramos dia 15 a Assunção de Nossa Senhora, e no domingo seguinte, que o Brasil ia celebrar a Assunção, nós já tínhamos celebrado. Aí eu não tinha jeito, todo jeito que eu mexia, eu fui lá no de Portugal, porque lá a Assunção é no dia 15, então rezei, mas o salmo é muito mal traduzido, a linguagem é muito diferente da nossa, não é bom. Então aqui, ciclo da Páscoa, tempo comum, a gente começa o tempo comum, depois abre para Quaresma e Páscoa, depois que vem o tempo comum de novo, Advento, tempo do Natal, olha o ciclo, é uma maravilha. Depois a irmã pode passar esse material para vocês, se vocês interessarem. Quem pode pedir para ela? Vamos à frente que já vamos caminhar para o fim. A palavra de Deus. Vamos ler essa parte de baixo aí? A palavra de Deus deve ser compreendida dentro do seu contexto, deve ser assimilada para depois ser celebrada com a comunidade. Outro dia alguém me perguntou, bispo, deixa o povo trazer a Bíblia para a igreja, para a gente ler as leituras da missa na Bíblia. O que vocês acham? Por que não pode ser? Por que não pode trazer a Bíblia e ler a leitura do domingo, amanhã, na Bíblia? Porque a tradução da palavra de Deus para a liturgia não é a mesma, é o mesmo conteúdo, mas não é o mesmo jeito poético que está no lecionário da igreja. E às vezes o Evangelho, você pega Evangelho, capítulo 3, de 1 a 6, depois 28 a 30 e depois 14, de 1 a 4. A liturgia da igreja é muito pensada. Por isso que na igreja, você não traz Bíblia para a igreja. Vamos lembrar o mandamento do povo de Israel. Shema Israel Elenehu Akad. Escuta Israel, teu Deus vai falar. Então, na mesa da palavra, o leitor, o salmista, vai proclamar clara, distinta e poeticamente a leitura da palavra de Deus, e você vai abrir os ouvidos para escutar. Shema, escuta. A gente vem à igreja para escutar. Por isso não se traz Bíblia para a missa. Você usa a Bíblia para outras coisas, para um grupo de oração, para um estudo bíblico. Na missa não. Na missa é escutar. A gente escuta a palavra de Deus. Por isso que a turma que proclama palavras não são leitores, são proclamadores. Você proclama a palavra. Ah, mas a leitura é um parágrafo, tão pequenininha a primeira leitura. Você já leu em casa, você rezou aquela palavra em casa, você já chega na igreja sabendo o que você vai proclamar. E você sobe aqui com piedade, que você vai prestar um serviço na liturgia de proclamar a palavra para a assembleia litúrgica escutar. E o padre também escuta. Escuta a palavra. Daí que os leitores precisam ter um preparo para não ficar falando besteira. Outro dia um comentarista foi fazendo comentário, falava da experiência de Jesus, foi o espremedor de Jesus. Então ficou uma coisa bem esquisita.
Outro, ao invés de falar epístola, fala epistola. E por aí vai indo, né? Outro, ao invés de ler a túnica de Jesus, lê a tunica. Então, precisa preparar para a leitura da palavra. O católico precisa orar com a Bíblia. Vamos repetir? O católico precisa orar com a Bíblia. Às vezes as pessoas chegam para ele, eu queria um livro bom de oração. A Bíblia. Melhor livro de oração é a Bíblia, os Salmos. Ou então o aplicativo e liturgia. Você tem lá a oração da madrugada, a oração da manhã, com os salmos, com as orações, tudo bonito, palavra de Deus, uma maravilha. E na oração da leitura do ofício, você tem uma leitura grande da palavra de Deus e uma leitura grande da tradição da igreja, todo dia. Hoje nós tivemos, vamos ver qual a leitura da tradição foi hoje. Vou ver aqui a leitura que nós tivemos hoje. A primeira leitura foi de São Paulo, 4:1-16, e a leitura da tradição hoje no Liturgia, das homilias sobre a primeira carta aos Coríntios de São Crisóstomo, bispo, século IV. Lindo! A riqueza de Deus é mais forte que os homens. Uma leitura maravilhosa. Você tem aí o Liturgia? Aí, já achou aí? Está aí, ela já tem, mais esperta do que eu. Orar com a Bíblia, quatro passos. Primeiro passo, qual que é, gente? Eu vou ler o que a palavra me diz. Segundo passo. Primeiro passo eu leio, São Paulo está exortando aqui o povo a ter os carismas. Mas agora, o que a palavra me diz? O que essa leitura vai me dizer? Terceiro, como que eu vou responder? Como que eu vou orar a Deus com essa palavra? O que a palavra vai me dar para me dizer para Deus? E a quarta parte? O que eu vou fazer na minha vida com essa palavra, com esse ensinamento? Isso é o esquema da Lexio Divina. A gente lê, uma Lexio Divina é 4 leituras do mesmo texto. Você lê a primeira vez, o que a palavra diz, o que Deus está dizendo. Segundo, o que a palavra me diz. Terceiro, agora o que eu vou dizer a Deus e o que eu vou fazer com a palavra da minha vida. Vamos adiante. Símbolos. Na liturgia, tudo é simbólico, o espaço, o templo, os objetos. Veja. O espaço. Aqui na igreja, chama-se espaço litúrgico, espaço sagrado. Aqui nós estamos usando como igreja, mas ainda não tem muita mística de igreja, que é um salão. Mas quando nós formos para a igreja nova, quando ali estiver preparado, que a gente ungir a igreja, ungir o altar, dedicar a igreja, dedicar o altar, então é um espaço extremamente sagrado. Espaço sagrado. O tempo. Nós escutamos aqui o tempo. Quaresma, um tempo mais de penitência. Páscoa, um tempo de alegria. Advento, um tempo mais de purificação. Natal, um tempo de alegria. Tempo comum, um tempo de perenidade. Viver a esperança. Então nós temos o espaço, o tempo, os objetos, imagens, cálice. E aqui não faltou as pessoas sagradas. Então você tem espaço sagrado, objetos sagrados, tempo sagrado, o domingo é sagrado para nós, e pessoas sagradas. São os padres, os religiosos, pessoas consagradas. Também são pessoas consagradas. Vamos ler aí? Exemplo. A vela é uma realidade visível, que usar uma realidade invisível, a fé. Então a vela, sobretudo acesa, que ficou errada essa palavra, ela quer
traduzir para nós a realidade invisível. Vocês já perceberam o quanto que a gente usa a vela na igreja? No altar, quando dedicarmos a nossa igreja, vai ter as cruzes da dedicação, onde vai ser ungido com óleo a parede da igreja, e tem um lugar que todo ano, no aniversário da dedicação, acende a vela. Vocês podem entrar nas igrejas, onde tem velas nas paredes, numa coisinha lá com a vela, um pedestalzinho, a igreja foi dedicada, a catedral tem. A gente usa a vela no batismo, a gente usa a vela na renovação das promessas na crisma, a gente usa a vela na hora que a pessoa está morrendo, usa a vela no velório, usa a vela na missa, na nossa casa, enfim, a gente usa muito a vela, muito. Ai, ela abriu a boca, eu cheguei a ver a goela dela. Ela faz parte. A vela. Vamos lá à frente. Os cantos. Vamos ler? Suponhamos que amanhã, na missa que vai ter a crisma à noite, é tempo comum, vamos fazer a liturgia do domingo com a crisma. Aí o grupo de canto começa: pecador, agora é tempo de contrição e de temor. O que a gente vai lembrar com esse canto? Nós não estamos na quaresma. Não, nós não estamos na quaresma, isso é um canto de quaresma. Mas se eles começam com um canto assim: com a igreja subiremos o altar do Senhor. Esse canto serve para amanhã, para a entrada? Serve. É um canto que serve muito na igreja. Daquele momento, nós subimos como igreja para o altar, onde nós vamos ficar bem próximos de Deus. Aí você vai, canto de aclamação: a nós descei divina luz. Não dá. Ah, mas eu não sei o que cantar. Mas lá no missal tá. Você tem o livro de liturgia? Tem. Vamos ver qual que é a aclamação hoje do Evangelho de São Bartolomeu. Liturgia diária. Olha aí. Você pode olhar. Aleluia, aleluia, aleluia. Na quaresma não tem. É a chamada aclamação ao Evangelho. Aleluia, la, 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 la. O povo responde, aí o cantor fala: Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Aleluia, aleluia. Então é a coisa mais fácil. Você coloca uma melodia suave no aleluia e no refrão, que vai introduzir o conteúdo do Evangelho. Tudo na liturgia é pensado. Vocês acham que a liturgia que está no missal foi feita da noite para o dia? Tem 2000 anos sendo feita. 2000. Que nós rezamos na liturgia, tem oração aí que é lá do século II, do século III. Prefácios, oremos, tudo antigo. Na liturgia das horas, esses hinos aí antiquíssimos. Então a gente precisa entender isso. Então, os cantos devem ser de acordo com o tempo litúrgico, com o que se vai celebrar. Eu vou fazer uma missa de casamento, com casamento dentro, uma missa própria do sacramento. Então, eu posso, no final, vamos cantar a oração da família, combina. Você pode ter cantos próprios para a missa do casamento, é só pesquisar. O site da Arquidiocese de Goiânia tem um repertório de milhares de cantos. Tem alguns que não prestam, mas grande parte deles são bons. Porque às vezes tem aqueles que meio esquisitos, né? No site da Diocese de Formosa também tem. Só pesquisar. A gente tem muitos cantos lá. Vamos para frente. Terminando já, preparando, já estamos terminando. Datas significativas. O centro da celebração é sempre o mistério pascal, mas podemos colocar junto os fatos, os acontecimentos da caminhada da igreja.
Na nossa diocese, qual é o dia da nossa padroeira diocesana? 8 de dezembro, Imaculada Conceição, que é para toda a igreja. O centro da liturgia é a vigília pascal. Santo Agostinho diz, é a vigília mãe de todas as vigílias. Quanto à música, deixa eu dizer uma coisa, não é fácil compor música litúrgica, viu? Deixa eu dizer isso para vocês, de vez em quando chegam as pessoas com, eu compus essa missa, eu compus uma missa do dia de São José. Você vai ler, não dá, porque compor cantos para liturgia, você tem que ter a palavra, a tradição da igreja, a melodia, o tempo, tudo isso. É muito custoso. Eu não me atrevo. Você já compôs, padre? Deu conta? Eu não vi, não, hein? Ele compôs o hino de Santo Expedito, que é um devocional. Porque o senhor é muito humilde, o senhor não faz propaganda de si mesmo. Parabéns. Porque tem padre que gosta de fazer propaganda de si mesmo, né? Se ele dá um espirro, ele põe na internet. Espirrei, gente. Quem acolher minhas bactérias aí estão todas ungidas. Hã? Você também compôs o hino do jubileu, é? Pronto, então nós estamos diante de um sacerdote que é também compositor. Mas o senhor não é músico? Não. Mas canta, mas eu também não sou músico. Eu canto, mas não sou músico. Se você me dá a partitura para me ler, eu vou ficar meio baqueado. Então é assim. Então os cantos são realidades bem difíceis. É bom o grupo de canto escolher cantos próprios. Mas no tempo do Advento eu vou cantar, são 4 domingos do Advento, cante os mesmos cantos durante os 4 domingos, não precisa mudar os cantos não. O Pai Nosso não muda, não precisa mudar os cantos. Na Quaresma, pode cantar nos domingos da Quaresma os mesmos cantos, não fica mudando não. Aí tem que ensaiar todo dia porque vai mudar. Novidade não, a novidade é Cristo. Pode cantar os mesmos cantos. Bom, vamos adiante aí, pontos importantes no uso das ferramentas. Escolher bem as pessoas, fazer vários ensaios, preparar bem o espaço litúrgico, que é o lugar onde se vai celebrar. Vocês imaginam, gente, uma Semana Santa sem ensaio? Não, mas imagina. Você imagina, a gente pega lá as pessoas na hora. Não funciona. Semana Santa tem que ser preparado um mês antes. Um mês antes. Quem vai ler, quem vai cantar o salmo na vigília, tem que ter, para isso o padre Osias é bom. Então é preciso escolher bem. A igreja precisa ter um cuidado com o espaço sagrado, onde ficam as imagens, onde ficam as flores, o altar. O forro do altar é sempre branco, não precisa colocar, não sei aqui o padre Osias se coloca cores litúrgicas no altar, não precisa. Precisa ficar borrocando a igreja com cores litúrgicas. O altar, cor branca, tudo tranquilo, certinho, o padre usa os paramentos litúrgicos. Penúltimo slide, vamos ler junto? Para uma profunda consciência de liturgia, numa visão geral e num aprendizado sério, assimilando o ensinamento tradicional da Igreja sobre o mistério litúrgico, devemos dizer que a norma da oração é a norma da fé. Ou seja, aquilo que rezamos é aquilo que cremos. Lex orandis, lex credendi. A lei de orar deve ser a lei de crer. Nós rezamos com a fé que nós temos. Combinado? Estamos terminando agora a última. Ação comunitária. A liturgia é comunitária. Veja o canto litúrgico. O canto litúrgico. Com a igreja subiremos.
Não é com a igreja eu subirei. Não, não é você sozinho, é os irmãos. O canto litúrgico, tanto possível, deve ser um canto que expressa a comunidade. É o povo de Deus reunido no altar para celebrar. O canto litúrgico precisa ter essa nuance comunitária. Às vezes tem alguns cantos que não traz isso, mas não deixa de ser litúrgico. Mas na regra mais geral, os cantos precisam expressar o ser comunitário da igreja. Nesta prece, Senhor, venho te oferecer. Esse é um canto que é bonito, mas ele canta muito no eu. Eu te ofereço. Não, é nós que. Então você pega um canto de ofertório bem comunitário. Ofertas singelas, pão e vinho sobre a mesa. Colocamos. Não é eu que coloco. Colocamos sinal, fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração, não é o meu, nosso coração. E assim vai. Veja que é mais bonito. A liturgia não é intimista. Mas lá no grupo de oração carismática quem canta? Jesus te dou meu coração, Jesus é meu, Jesus... Não, lá não tem problema. O querigma, você está descobrindo a fé. Lá não é liturgia. Lá você pode cantar o canto intimista. O canto que fala, meu coração é para ti, Senhor. Pronto, não tem problema. Na igreja não dá. E eu já vi esse canto no ofertório. Meu coração é para ti. Eu pensei, meu Deus, mas para ti é um carro, né? Difícil, né? Vamos ler junto? Volta. Todos juntos. Na catequese litúrgica deve-se enfatizar que a liturgia não é individual, subjetiva, mas ação da igreja. Portanto, ação comunitária, centrada, como já se falou, no mistério pascal de Cristo, que se celebra sobretudo na Eucaristia. Na liturgia, o eu individual, psicológico, cede lugar ao nós comunitário e litúrgico, em verdadeira participação, sem perder, porém, a sua identidade pastoral. Pronto, próximo. Gratidão a todos por tudo, especialmente pela paciência. É o que vocês estavam esperando, não é isso, gente? O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Santo Expedito e Nossa Senhora das Graças, venha sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, Deus os acompanhe. Eu espero que essa prosa tenha servido para alguma coisa.